Olá, vamos ouvir mais uma apresentação de trabalho no CENID 2020. O artigo completo, a produção de vídeos sobre obras literárias para potencializar os processos de ensino e aprendizagem, que será apresentado pela Rose Gaieski e pela Zenília Streski. Por favor, é com vocês. Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Zenília e essa é minha colega, professora Rose. Eu sou formada em letras pela UPF e trabalho com a área de linguagens na Escola Estadual aqui de Casca, professor Wilson Luiz Macarini. Neste trabalho especificamente, professora de literatura apenas. E o nosso trabalho, então, conforme já anunciado o título, é a produção de vídeos sobre obras literárias para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem. Então, em seu título, ele já vai trazer um questionamento e uma preocupação. Como é que nós, professores de literatura, podemos usar a literatura e as redes sociais, a tecnologia, enfim, para deixar a nossa literatura mais atrativa, para fazer com que o aluno se interesse, interaja mais na nossa aula de literatura, que é um grande desafio, e nesse caso especificamente, com a produção de vídeos. Bem, todos nós sabemos que as mudanças elas vêm ocorrendo de forma extremamente rápida. E essas mudanças e essa rapidez, na verdade, na modificação do nosso contexto atual, se deve tanto à globalização como à difusão rápida da informação, tanto quanto pelos avanços tecnológicos. Em relação à informação, essa difusão muito rápida, basta um clique, basta um celular conectado e nós acessamos a informação. Os nossos alunos acessam as informações. Mas a questão é, o nosso aluno ele está preparado para acessar essa informação? Ele consegue ver de forma crítica ou não? E a tecnologia, a gente sabe que ela está cada vez mais presente. Basta compararmos o celular lá do início, quando na verdade ele servia para fazer ligação, para enviar mensagem, para os que nós temos agora, que, enfim, trazem uma infinidade de aplicativos e de vantagens. Então, nesse contexto de informação, nesse contexto de tecnologia, ou o professor se adapta a essas mudanças, porque elas interferem diretamente na sala de aula, ou então a tecnologia vai ser a grande vilã. E me parece que hoje o questionamento não deve ser se o celular deve ou não ser utilizado em sala de aula, mas como utilizá-lo. E de preferência a nosso favor, claro. Então, no caso desse artigo, o grande questionamento, enfim, o grande propósito é como trabalhar os movimentos literários, as escolas literárias, de modo que faça sentido para o aluno, de modo que o aluno se interesse por esse conteúdo, por esse assunto cobrado em vestibular, cobrado pelo Enem, enfim, e também de forma que ele desperte o interesse, que ele se interesse pela leitura e que ele leia, né? A gente sabe da importância da leitura e, inclusive, aqui, embora não seja o foco do nosso trabalho, há um outro questionamento, uma outra polêmica, talvez, se deve ou não trabalhar com o texto literário, com os clássicos em sala de aula. Alguns afirmam que sim, que é imprescindível, outros apresentam opiniões divergentes, mas o fato é que a cobrança existe, então nós precisamos, penso que sim, precisamos trabalhar os clássicos, e de preferência de forma que consigamos fazer o nosso aluno se interessar e interagir na aula de literatura. A respeito disso, do uso das tecnologias e do trabalho com a literatura, algumas pensadoras afirmam que, mediante o avanço das tecnologias, o ensino da literatura nas escolas, ele vem passando por uma crise. E quem está hoje em sala de aula atuando, independente da disciplina que for, aqui especificamente literatura, sabe que essa crise existe,
Sim. E que ela é ocasionada não só pelas formas de ensino que às vezes são inadequadas, mas também pela proliferação da cultura de massa. Quando se fala em forma de ensino inadequada, o que acontece? Não existe mais espaço para aquele professor que apenas transmite conhecimento. Sabemos que os alunos são outros, que a situação, o contexto é outro, então não cabe mais espaço para um professor que simplesmente passa o conhecimento e um aluno passivo que simplesmente aprende. Sabemos que não é mais esse o contexto. E essa crise, ela pode apresentar dois polos antagônicos, o do perigo ou o da oportunidade. Então, eu posso aproveitar esse excesso de informação, aproveitar a tecnologia e usar isso a favor da minha aula, de forma a instigar o aluno, a comprometer o aluno com a aula, ou então eu vou continuar vendo a tecnologia como uma vilã, trazendo, oferecendo perigo para o meu conteúdo. Então, em meio a essas colocações da minha colega, surgem muitas perguntas, né? Quem são os nossos alunos? Quem são os professores de hoje? Como são as nossas aulas hoje? E essas perguntas não são perguntas, são questões que se conectam a outras questões, como o filósofo Deleuze já afirma. Não são questões que possuem respostas imediatas. São questões que nos levam a outros questionamentos, como, por exemplo, de que forma posso usar os recursos tecnológicos em sala de aula para potencializar os processos de ensino-aprendizagem? E em meio a essas indagações, podemos salientar que vivemos em uma sociedade, sim, que se caracteriza por essa globalização, por esses avanços tecnológicos, por uma difusão muito rápida das informações, e isso transformou os ambientes familiares, sociais, culturais das pessoas e, inclusive, o ambiente escolar. E nesse ambiente escolar, hoje nós nos perguntamos, quem são os alunos de hoje? Com certeza, esses alunos não são os mesmos alunos dos anos 80, dos anos 90, e nem dos anos de 2000 a 2019. Com certeza, o perfil desses alunos se modifica muito rapidamente, provocado por todas essas mudanças que acontecem. Então, hoje nós temos alunos que são dinâmicos, que são criativos, ativos, mas ao mesmo tempo eles são ansiosos, porque eles possuem muitas informações e às vezes eles não sabem gerir essas informações. São capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes não com tanta qualidade, como no espaço escolar, né? Eles têm acesso a essas informações, eles estão em redes sociais, eles estão ouvindo o professor. E nem sempre eles conseguem gerir isso de tal forma que possa proporcionar qualidade à sua própria aprendizagem. Aí entra o professor com um papel extremamente importante, que é o papel de ser um mediador desse processo, em que ele não é mais um detentor de conhecimento, mas sim uma pessoa que vai auxiliar esse aluno nos processos de ensino e aprendizagem. Hoje a BNCC já coloca, né, que nós precisamos de professores que proporcionem condições para os nossos alunos que eles sejam protagonistas da construção de seu próprio conhecimento, que eles saibam lidar com todas essas informações e, ao mesmo tempo, construir seu conhecimento. E como trabalhar com essas tecnologias? Como entender esse contexto que os nossos alunos estão hoje, sem parar para pensar em como foi o desenvolvimento da tecnologia na sociedade, no nosso país. Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 fases que os recursos tecnológicos passaram, ou melhor, que aconteceu no nosso país, para compreender um pouquinho mais quem é o nosso aluno de hoje, né? Então, essas 4 fases, a primeira delas, ela compreende o período dos anos 80, um momento que foi caracterizado pelo software, pelo uso do software Logo, em que se acreditava na questão do construcionismo, em que as pessoas passariam a ser pessoas mais reflexivas, e que, de fato, não foi isso que aconteceu.
A segunda fase, então, ela teve início nos anos 90, em que houve, então, uma popularização e acessibilidade, então, aos computadores, em que o professor saiu da sua zona de conforto, passou a utilizar mais o computador em sala de aula, onde aconteceu a produção de softwares educacionais, tanto por parte de professores, de pesquisadores, quer dizer, como também do próprio governo. A terceira fase, ela se iniciou por volta de 1999, quando houve o advento da internet. Começaram, então, a surgir cursos de formação inicial e continuada, voltados para os professores, com o objetivo, então, de preparar esses professores para que colocassem a tecnologia em sala de aula. E, atualmente, vivencia-se, então, a quarta fase, segundo, né, os pesquisadores Borba, né, que se iniciou por volta de 2004 com a difusão rápida da internet, onde se caracteriza um período de conexão, de quantidade de recursos, de diversidade nos modos de comunicação, de facilidade de acesso a vídeos, a diferentes plataformas, ao aumento do uso das redes sociais e do compartilhamento de informações. Porém, acredito que hoje nós não estamos mais nessa fase, nessa quarta fase, mas sim na fase do pensar com a tecnologia, de aproveitar essas oportunidades que nós estamos tendo, que a tecnologia nos proporciona, para colocar em prática em sala de aula e, de fato, desenvolver o conhecimento dos nossos, proporcionar o desenvolvimento do conhecimento dos nossos alunos. Então, aproveitando essas oportunidades, né, nós da Escola Macarini, então, desenvolvemos um projeto, o projeto Cinema na Escola, colocando em contato, então, o aluno com a tecnologia e também com a questão da literatura. Muito bem. Então, nós pensamos que o aluno, sim, esta é a nossa opinião, mas o William já nos dizia, através da pirâmide dele, que nós não aprendemos apenas lendo, não aprendemos apenas ouvindo, é necessário fazer, é necessário ensinar, é necessário interagir. Então, como a minha colega já falou, nós desenvolvemos o projeto Cinema na Escola. Qual foi o objetivo e como surgiu? Na verdade, nós queríamos aliar o estudo dos clássicos literários, que são tão temidos por todos, e ao mesmo tempo, então, que se estudasse esses clássicos, que se usasse a tecnologia, aliar os clássicos ao uso da tecnologia em sala de aula. Bem, como foi desenvolvido, quando começou e como ele é feito? A nossa primeira edição foi em 2017. Quem trabalha com esse projeto são os terceiros anos do ensino médio. Então, lá em 2017, nós tínhamos 5 turmas de terceiro ano, e nós optamos por trabalhar com os contos gauchescos do João Simões Lopes Neto. Então, cada turma escolheu um dos contos, conforme houve a identificação. Na segunda edição, nós tínhamos apenas 2 turmas de terceiro ano, então optamos por trabalhar uma única obra, bastante atual, que é o Quatrilho, do José Clemente Pozenato, o qual não só autorizou que se fizesse o trabalho, mas veio prestigiar e ficou, inclusive, bem feliz com o resultado. E na terceira edição, eram 3 turmas de terceiro ano, e nós trabalhamos, então, com o Machado de Assis, com os contos e mais uma obra completa do Machado de Assis. Como é feito todo esse processo? Inicialmente é feita a escolha da obra, sendo que nunca é imposto. Então, os alunos eles vão participar desde a escolha da obra até a finalização do curta-metragem. O objetivo final é um curta-metragem. Então, eles escolhem, junto com o professor que age como um mediador, escolhem a obra. Escolhida a obra é feito, então, o estudo do autor, a leitura da obra, a análise. E depois que eles já estão ambientados, já estudaram, já sabem exatamente como aconteceu, o contexto histórico, enfim,
é feito o roteiro. Então, um grupo da turma é responsável por elaborar o roteiro do curta-metragem. Uma vez pronto, volta-se para a sala de aula e vai se fazer a divisão, então, dos papéis e o que cada aluno vai fazer. É importante a gente destacar que, assim como nada é imposto, ninguém fica de fora do projeto. Todos os alunos se envolvem e todos os alunos querem ver o trabalho de fato pronto lá no final. Porque como não é imposto, como parte deles decidir o que eles vão preferir fazer, eles acabam se envolvendo e eles de fato se comprometem com a atividade. Então, como eu estava dizendo, feito o roteiro, volta-se para a sala de aula e então vai se definir quem serão os atores. Aqueles que preferem atuar vão escolher os personagens, os papéis, e aí vão se dedicar para esse estudo. Vão estudar o personagem mais de perto, vão memorizar as falas, enfim. E há outros grupos, por exemplo, o grupo responsável pelo cenário, que vai marcar o dia, a hora de fazer as filmagens. Há o grupo responsável pela trilha sonora, então vai fazer um estudo mais aprofundado da trilha. Há outro grupo que vai cuidar do figurino. Então, como é possível perceber, todos os alunos se envolvem da maneira que preferirem e com aquilo que mais se identifica. Eles também vão decidir, dentro da turma, qual celular será usado para fazer a filmagem, porque a escola não disponibiliza, uma escola estadual, então nós não temos equipamentos para filmagem. Então, tudo é feito por eles, e essa é a graça do curta-metragem. Então, eles vão definir qual celular eles vão utilizar para fazer a filmagem, qual outro celular eles vão utilizar para gravar o áudio. Então, eles fazem de forma separada, depois eles vão unir, vão ver todas essas cenas. E, ao final, então, um aluno da turma vai fazer a edição do filme, vai fazer a edição do curta-metragem. Conforme eu comentei antes, no ano passado, o tema inicial eram os contos do Machado de Assis, mas aí 2 turmas optaram por trabalhar com contos. Um deles foi A Carteira, o outro foi A Cartomante, né, conhecido por todos. E a terceira turma, embora tenha lido, embora né, o professor tenha comentado as obras, quais eram as possibilidades, não houve uma identificação. Mas eles se identificaram com Dom Casmurro, que fugia do tema conto, mas como houve essa identificação e a disponibilidade, foi, na verdade, um grande desafio, mas eles optaram por fazer Dom Casmurro e eles fizeram, então. O nosso objetivo é justamente o de eles entrarem em contato com a obra, de quebrar esse preconceito de que todo clássico é difícil. E a gente não instituiu nas apresentações, porque feito, então, o curta-metragem, que é editado por um aluno da turma, marca-se essa apresentação para toda a comunidade. E nesse dia, nós queremos apresentar para os familiares, para as pessoas, na verdade, essa sessão ela é esperada com ansiedade por todos, mostrar o que eles são capazes de fazer. Então, nós não instauramos uma competição, a gente não faz uma competição de qual é o melhor ator, melhor cena, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que eles entrem em contato com a obra literária e que se perca esse preconceito de ser difícil e de se usar também, então, a tecnologia na sala de aula. Eu vou passar agora para vocês 2 trechos dos trabalhos do ano passado, um trecho da Cartomante e um trecho de Dom Casmurro, até para vocês verem como foi o olhar desses alunos, porque é o olhar deles, é como eles estão vendo isso, como eles estão imaginando. Outro detalhe importante, é dentro do que se tem na cidade, então é um filme feito sem verbas, a gente pede ajuda para um, pede ajuda para outro, mas no final é o olhar do nosso aluno para os clássicos. Então é possível ver alguns erros, depois, né, houve algumas edições, mas é para vocês terem uma ideia, na verdade, de como é o trabalho dos nossos alunos.
Esse trecho inicial, então, é o finalzinho da Cartomante. Entra. Vem mais rápido que tudo. Rita! Oh, meu Deus, Rita! Fala comigo. O que aconteceu? Rita, acorda! Imoral e pétro. Você tá até como irmão. Não. Meu secretário. Então, esse foi um trechinho da Cartomante, que é o final do conto, na verdade. E agora eu tenho mais um pedacinho, então, de Dom Casmurro, de uma pequena passagem para vocês observarem. Os 18, 19, 20, os 21 e os 22 era bacharel em Direito. Tudo mudaram. Minha mãe resolveu envelhecer. Tio Cosme perecia do coração. Janatias estava apenas mais idoso, mas não tanto que não fizesse a fineza de assistir a minha graduação e de ser comigo a sério. Era preguiçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe decapitou falecer. O pai aposentara-se. Escobar começava a negociar café. A separação não nos exiliou. Escobar foi o terceiro nas trocas de cartas entre mim e Capitu. Esse que Gil apostou muito em nosso amor. Escobar casou, sabem com quem? Casou com a Boa Sanche, amiga de Capitu, quase irmã dela. Bem, então, como é possível observar, não são atores, não são profissionais, são os alunos interpretando a obra a partir do olhar deles. E é curioso e também interessante comentar que enquanto eles estão no segundo ano, eles já estão ansiosos e esperando vir o terceiro. Às vezes, ainda no segundo ano, eles já estão pensando em qual obra eles vão querer fazer, enfim. Então, foi um projeto que começou bem timidamente, com mais erros, eu diria, do que acertos. A cada ano a gente vem procurando, né, acertar os erros, melhorar, aprimorar, mas é um projeto que deu bem certo, assim, justamente porque o objetivo é cativar o aluno, é comprometer o aluno, e isso acaba acontecendo. Às vezes demora um pouquinho para decidir a obra, mas enquanto se demora para essa decisão, se está estudando literatura. Então, eles estão vendo a disciplina de uma forma diferente, e isso me parece extremamente positivo. Nós colocamos aqui também o depoimento de uma aluna que participou do projeto, na verdade, a Cartomante, que apareceu no finalzinho do vídeo, e ela diz o seguinte: a escolha do conto A Cartomante implicou em várias mensagens dos meus amigos, afirmando que eu era a pessoa certa para o papel. Até que, em dado momento, decidi que seria uma experiência nova me tornar a cartomante da Escola Macarini, se meus colegas assim concordassem. Acredito que o sucesso dos filmes se deu pela força de vontade de que disponibilizamos quando decidimos fazer acontecer. Entretanto, mais que isso, sabíamos exatamente o que estávamos representando e, portanto, conseguíamos imaginar como deveria ser feito. Nesse projeto, produzimos nossa própria literatura a partir de propostas de Machado. Além disso, devo grandes agradecimentos ao projeto que, de uma forma divertida e extraordinária, contribuiu para que eu decidisse de uma vez por todas que o curso de letras seria o meu destino no ano de 2020, exatamente onde me encontro agora. Então, como é possível perceber, o projeto vai muito além da sala de aula. Nesse caso aqui, foi um empurrãozinho que faltava para a aluna ir para o curso de letras. Está cursando, está bem feliz, inclusive. Então, de fato, é um projeto, como eu estava dizendo antes, que deu certo. E Obrigada. E um último detalhe, para complementar,
como eu estava dizendo também antes, além da sala de aula, além da literatura, além do Machado de Assis, eles aprendem muitas outras coisas também, porque eles precisam interagir, né, entre eles precisam ser tolerantes com o colega, porque uma mesma cena às vezes precisa ser gravada inúmeras vezes, 4, 5, 6 vezes. Então, há todo um aprendizado além da literatura e além do uso das mídias. Então, a gente pode ter, né, vimos um exemplo de 2 pequenos vídeos, né, 2 trechinhos dos vídeos que foram produzidos, que são narrativas, né, e como o Murai diz, são narrativas digitais que envolvem o hibridismo. O hibridismo, então, é essa combinação de ferramentas, de texto, de imagens, para produzir algo novo, fazendo, então, uma releitura das obras literárias, e isso permitiu o trabalho em equipe, hoje extremamente importante para o mercado de trabalho, o desenvolvimento do trabalho em equipe. Então, a gente trabalha isso dentro do projeto também na escola, proporciona, então, o desenvolvimento da criatividade, de retratar as cenas, de que forma, em que espaço que eles vão fazer isso. O aluno, então, se torna o protagonista da construção do seu conhecimento. O projeto, então, ele permitiu também o desenvolvimento da interdisciplinariedade e essa produção de novas narrativas, que deixou de ser um texto, de uma fala, mas sim um vídeo, produzido pelos próprios alunos, né? Então, observamos que aquilo que a gente colocou no início da nossa apresentação, né, que o avanço da tecnologia, a difusão rápida das informações é uma oportunidade para que a gente possa criar um novo ambiente de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem em que o aluno se tornou protagonista da construção do seu próprio conhecimento. Então, aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Nosso muito obrigada.